explicar como cadastrar e gerenciar os lotes dos leilões. Para cadastrar os lotes, você precisa primeiro cadastrar o leilão. O leilão precisa estar já cadastrado, como já foi explicado em outro vídeo à parte sobre cadastro de leilões. E antes de você for cadastrar ou alterar os lotes para qualquer leilão, você precisa também ir no menu Leilões e clicar na opção Referenciar qual leilão. Ou seja, aqui você vai definir de qual leilão os lotes que você irá cadastrar fazem parte. Então, cliquei, escolhi. Agora sim, agora que eu já escolhi o leilão, agora que eu já defini qual é o leilão, eu vou cadastrar lote. Para cadastrar um novo lote, você vai no menu Lotes, Inclusão e Alteração de Lotes. Abre essa janela aqui com a tela de inclusão de novo lote. Para incluir, primeiro eu digito o número do lote nesse campo que aparece. Lote 1, por exemplo. Digito o número do lote e dou Enter. Ele não deixou cadastrar. Por quê? Porque já existe um lote 1 neste leilão. O sistema não deixa cadastrar dois lotes com o mesmo número para o mesmo leilão. Inclusive aqui na lateral aparece a relação de quais os lotes já tem cadastrado para este leilão. Você vê que já tem do lote 1 até a lote 40 já tem. Então se eu digitar 41 e dar Enter, aí ele deixa cadastrar. Aqui nessa tela de cadastro eu vou escolher apenas a categoria caminhões e ônibus, por exemplo, e escolher também a subcategoria, escolher uma subcategoria qualquer e salvar, porque os demais campos não são obrigatórios e podem ser preenchidos também através do menu Alterar leilões, aliás, através do menu Alterar lote. Então eu vou deixar para explicar para que servem esses campos no submenu de alteração de lotes. Então aqui na lateral você vê que tem alguns submenus. Um deles é alteração, que é para você alterar o lote. Você clica no submenu alteração, digita o número do lote que você quer alterar e dá Enter, e a tela de alteração dele aparece. Ou então você poderia vir aqui nessa relação de lotes aqui e clicar diretamente no número do lote que você quer alterar. Ele vai abrir aqui também. Para explicar essa tela de alteração, eu vou explicar alterando o lote número 1, porque ele já tem bastante texto cadastrado para mim não ter que ficar digitando todo o texto. Só para explicar aqui onde que ficam esses textos, para que serve. Bom, o primeiro campo aqui, depois do número do lote, o primeiro campo é o cedente, que é o dono do bem. Depois tem esses campos aqui: resumo, descrição completa, visitação, retirada. E lá no final da página tem também um texto tem um campo chamado observações. São textos livres que você digita o que achar conveniente. E esses textos, aqueles textos ali irão aparecer aqui na tela do lote. Essa é a página do leilão no site. Aqui é a chamada do lote. No caso aqui do lote número 1, aquele resumo lá é esse resumo que aparece aqui na chamada do lote. Vou clicar na chamada do lote e abrir a página do lote completa. A página do lote completa que tem lá no site. E aqui na página do lote, aquele resumo irá aparecer novamente aqui também. Esse resumo aqui é esse que aparece aqui. E mais abaixo na página do lote, você vai ter o texto sobre descrição, visitação, retirada e observações, que são esses textos aqui que eu me referi.
Seguindo aqui na tela de alteração do lote, você tem os campos de localização do lote. Você não é obrigatório, né? Mas em alguns casos é interessante preencher a cidade, o estado do lote e o endereço que ele está localizado. E depois você tem também a localização pelo Google Maps. Essa localização você não deve digitar o endereço. Você deve digitar o código de incorporação do Google Maps para aquele endereço. Eu vou explicar como você faz isso no Google Maps. Vou copiar o endereço aqui. Agora você vai lá no site do Google Maps, né? Que é maps.google.com.br, e lá você vai digitar aquele endereço: Avenida Francisco Salles 609, Belo Horizonte. E o Google Maps vai dar a localização dele aqui. Aí você vai clicar em compartilhar e depois você clica na opção incorporar mapa, e ele irá gerar esse código aqui selecionado de azul. Esse código que eu vou copiar e colar lá naquele campo chamado localização, na página de alteração do lote. Cliquei e salvei. Agora eu já posso ir lá já posso abrir novamente a página do lote 1, que a localização do Google Maps já estará lá carregada. Abaixo desse campo tem um campo chamado vídeo, que é para você subir com algum vídeo sobre o lote, caso queira. Nesse caso você terá que fazer o vídeo, né, da forma que você julgar mais conveniente, e depois subir com ele para o YouTube. Aqui também o que você vai colocar aqui nesse campo do vídeo é o código de incorporação do vídeo no YouTube. Vou explicar como fazer isso também. Então você vai lá no youtube.com. Vamos procurar aqui um vídeo qualquer para a gente colocar lá só para teste. Vamos procurar um vídeo sobre Freddie Mercury, por exemplo. Vamos pegar esse aqui: Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Depois que você abrir o vídeo no YouTube, você clica em compartilhar, depois clica nessa opção chamada incorporar, e aqui foi gerado um código de incorporação, que é esse selecionado aqui de azul. É esse código que eu preciso copiar e colar aqui nesse campo do vídeo, na página de alteração do lote. E cliquei em salvar. Agora eu abro de novo a página do lote lá no site, e o vídeo que eu coloquei lá no sistema já aparece aqui. Prosseguindo aqui na tela de alteração do lote, nós temos aqui também o campo encerramento. Esse campo é o campo da data e hora exata que está programada para aquele lote encerrar. É através desse campo, do valor que está nesse campo de encerramento, que os cronômetros regressivos aqui do painel do leilão online irão se basear. Mas
você não precisa e nem deve preencher esse campo manualmente. A forma correta de se fazer isso é a seguinte: depois que você já tiver cadastrado todos os lotes do leilão, ou então depois que você fazer nova alteração em algum dos lotes, e todos os lotes já tiverem um ponto, o leilão tiver um ponto de começar, do leilão começar, do leilão ir para os lances, aí você vai reprogramar todos os horários dos lotes daquele leilão de uma única vez. E no caso é nessa opção aqui na área administrativa. Você vai lá no menu leilões, inclusão e alteração de leilões, depois clica no submenu alteração, escolhe qual leilão que você quer. No caso eu escolhi o leilão de teste número 10, e aqui no final dessa página você vai ter essa opção aqui chamada deseja reprogramar o horário de encerramento dos lotes. Aí você marca sim e define qual que é o intervalo que você quer entre um lote e outro. No caso vamos escolher 60 segundos. Então ele vai reprogramar o horário de todos os lotes daquele leilão, tendo como base o horário que está marcado para encerramento do leilão. No caso aqui o leilão o horário programado para encerramento dele está 9 horas. Então, como eu coloquei 60 segundos de intervalo, o primeiro lote vai ser programado para encerrar às 9 horas, o segundo lote vai ser programado para encerrar 60 segundos depois, e assim por diante. Aí clique em salvar, ele reprogramou o horário dos lotes. Então essa é a forma ideal para você alterar o valor de encerramento do lote. Aqui no painel durante o acontecimento do leilão online, nesse painel aqui, pode acontecer de algum lote ganhar algum tempo extra nos instantes finais, caso ele receba algum lance nos instantes finais. Se ele ganhar algum tempo extra automático, esse tempo extra também será atualizado automaticamente nesse campo de encerramento, porque esse campo de encerramento é único, ele é de qualquer lugar que ele for atualizado, o valor dele será sempre atualizado aqui também, que é o mesmo campo. Então se você alterar se você se você reprogramou o horário dos lotes lá através do menu alterar leilão, como eu expliquei, ou se você alterar o campo encerramento aqui manualmente, ou se o encerramento do lote ganhou algum tempo automaticamente alterou o valor, tanto faz a forma que ele foi alterado, sempre estará atualizado o mesmo valor aqui, e será esse valor desse campo, data e hora exata de encerramento, que esses cronômetros do painel de lances irá se basear. Esses campos aqui também é muito importante entender o significado deles. Os campos lance inicial, avaliação e forçar condicional. Avaliação é o valor que você ou o dono do bem definiu que aquele bem vale, um valor que ele não deve ser vendido abaixo disso. O lance inicial é o lance mínimo que você definiu que ele deve aceitar no site, o primeiro lance que ele deve receber, o primeiro lance mínimo, que não necessariamente o valor de avaliação precisa ser o mesmo valor do lance mínimo. Por exemplo, vamos colocar vamos supor que você definiu que o valor de avaliação desse lote é R$1.000, e você marcou que o lance inicial dele é 600. Então ele vai aceitar lances a partir de 600, mas o valor de avaliação dele é 1.000. Então, se chegar ao final do leilão ele tiver recebido lances
ele tiver recebido lances, mas não tiver recebido nenhum lance igual ou maior valor de avaliação, ele vai ficar no site com status de condicional. Ou seja, ele não vai ficar com status de vendido, ele vai ficar com status de condicional. Isso significa que você vai pegar esse maior lance que ele recebeu e vai perguntar para o dono do bem se ele aceita vendê-lo por aquele valor. Já essa opção chamada forçar condicional é para o caso de você quiser que ao final do leilão, de uma forma ou de outra, o lote fique com status de condicional, mesmo que ele tenha recebido lances acima do valor de avaliação dele. Em seguida você tem o campo incremento. Incremento é a diferença mínima entre um lance e outro. Por exemplo, se o valor do lance atual é 600 e o incremento for 100, significa que o próximo lance precisa ser obrigatoriamente 700 ou 800 e assim por diante. Ou seja, o próximo lance precisa ser o valor do lance atual mais um incremento, ou o valor do lance atual mais um múltiplo do incremento. Depois vem a comissão do leiloeiro, que normalmente 5%, né? Um campo para observações. E depois você tem os status. Os status padrões são aberto e encerrado. E tem também o inativo. Se você colocar como inativo, o lote fica inativo no site. Mas lembrando que status do lote é uma coisa e status do leilão é outra. O leilão pode estar com status de aberto e o lote pode estar com status de encerrado. O mesmo leilão pode ter lotes com status diferentes. Claro que para aceitar lances no site, o status do lote precisa estar em aberto e o status do leilão também precisa estar em aberto. Só assim que ele aceita lances. Isso para iniciar o lote. Chegando ao final do leilão, no caso do leilão online, que acontece automaticamente, quando chegar o encerramento dele, ele irá mudar automaticamente para encerrado. Não precisa você vir aqui e mudar manualmente, não. E tem esses outros status aqui também abaixo do encerrado, que é o venda direta e aberto para propostas. Vou explicar primeiro essa parte de baixo, depois eu volto nesse status para explicar o que é isso. Aqui no final você pode marcar essas opções aqui também. Você pode marcar para, se chegar ao final do leilão e o lote não for vendido, ele pode ficar aberto para propostas. Ele pode ficar aberto para propostas ou pode ficar disponível para venda direta. Ou pode marcar os dois, aí fica as duas coisas. A diferença entre um e outro é a seguinte: se você marcar apenas que fica aberto para propostas, apenas vai aparecer esse status, essa informação para ele lá no site, de que aquele lote está aceitando propostas. E nesse caso, a pessoa interessada precisa enviar uma proposta por e-mail e você irá analisar se aceita essa proposta ou não, ou perguntar para o dono do bem se aceita ou não. Já essa opção de disponível para venda direta, ele não faz uma proposta não, nesse caso ele dá um lance mesmo, ele faz a compra. É como se fosse nesse caso específico, é como se o lote estivesse numa loja virtual, a grosso modo. Nesse caso aqui, se você marcar que ele vai ficar disponível para venda direta, você precisa definir aqui também nesse campo qual que é o valor da venda direta dele. Ou seja, esse valor é um valor único. Aqui não é lance mais não tem disputa de lance igual no leilão mais não. Ou seja, se você definir que é o final do leilão, caso o lote não seja vendido, ele fique disponível para venda direta, você precisa marcar também qual que é o valor para a venda direta. E nesse caso, a primeira pessoa que oferecer esse valor já fica com bem, arremata o bem. Não tem disputa mais não. E esses status aqui também, ele pode mudar automaticamente.
Nesse caso, você colocou o lote com o estado de aberto para começar. Mas se você definir aqui que no final ele vai ficar, ele pode ficar como aberto para proposta ou para venda direta, caso não seja vendido. Chegando ao final do leilão, após o encerramento do lote, ele irá mudar automaticamente o status para esses status aqui: venda direta, ou aberto para propostas, ou os dois, caso você tenha marcado aquelas duas opções lá embaixo. Mas você pode vir aqui e alterar o status depois também. Vamos supor que você marcou essa opção de venda direta e ao final do leilão ele entrou automaticamente em venda direta, mas um dia depois você queira que ele não fique mais em venda direta. Basta você vir aqui no status e muda para encerrada no caso. Ou pode ser ao contrário também. Vamos supor que na hora de você cadastrar o lote, antes do leilão encerrar, você não queria que ele ficasse para venda direta não. Aí o leilão encerrou, o lote ficou como encerrado, mas depois você resolveu voltar com ele para venda direta. Então basta você vir aqui no menu, vir aqui no campo status e colocar o status dele como venda direta, e que nesse caso ele vai aceitar a venda direta pelo site. Aqui nesse submenu que tem na lateral da tela de alteração do lote, tem uma opção interessante também de explicar, que é essa aqui chamada anexar arquivo. Esse arquivo, essa opção é para você subir com algum arquivo sobre o lote, um arquivo que fique disponível para download no site, na página do lote. Por exemplo, algum documento que você acha que é interessante publicar para a pessoa baixar. Vou subir com um aqui de exemplo aqui. Vou subir com esse aqui. Vamos colocar o nome nele para a gente identificar o que é. Documento documento 2. Cliquei em enviar. Salvou. Tá vendo que ele está mostrando que já tem dois arquivos publicados para esse lote, que é o lote número 1. Esses arquivos vai aparecer aqui. Vamos abrir a página do lote 1 aqui no site. Lote 1. Aqui, os arquivos vai ficar aqui nesse campo aqui, chamado documentos anexos. Todos os arquivos que você publicar ali naquela opção para o lote vai ficar disponível aqui para download. Vou explicar também como cadastrar fotos no lote. Depois que você já cadastrou o lote, você vai no menu gerenciar fotos dos lotes. O leilão que tiver referenciado já vem selecionado aqui, padrão. Você clica em avançar e aqui vem todos os lotes. Aqui na lateral vem todos os lotes daquele leilão e marca quantas fotos publicadas que já tem para ele. Tá vendo que esse primeiro tem 5, outro tem 7. Esses últimos ainda não tem nenhuma foto. Vou subir então com uma foto para o lote número 41. Aliás, não vou subir com várias fotos. Você pode enviar mais de uma ao mesmo tempo. Não precisa enviar uma por uma não. Você vai lá no seu computador, procura as fotos. Para selecionar mais de uma, basta apertar Ctrl. Ou então Shift. Aí escolheu as fotos, clicou em abrir e clicou em enviar. Aí está enviando. Aqui embaixo no navegador vem o status de como está o envio, 40%, etc. Quando terminar o envio, vai aparecer a mensagem de enviado aqui. Pronto, vai aparecer a mensagem: todos os arquivos foram enviados com sucesso. Aí clique em OK e todas as imagens estão aqui. Vamos só conferir lá. Esse foi o lote número 41. Bom, então vou abrir então o lote 41 para vocês verem. Aqui todas as fotos que publiquei estão aqui.
E aqui também, depois que você publica, você tem a opção excluir. Se quiser excluir alguma, é só clicar na cruzinha. Excluiu. Ainda no menu lotes, na área administrativa, o que você tem mais aqui? Você tem a parte de gerenciar lances. Por aqui você vai gerenciar todos os lances que foram dados no site. Aqui você pode filtrar por leilão também, mas por padrão vem selecionado o leilão que você está trabalhando. No caso, o leilão de teste número 10. Ou você pode mudar aqui também. Então vem todos os lances, vem aqui. Vamos supor que o leiloeiro resolveu excluir algum lance, basta vir aqui e excluir. E tem ainda no menu lotes, tem essa outra opção chamada liberação de lotes condicionais. Lote condicional, como eu já acabei de explicar ali na parte de alteração do lote, é quando ao chegar ao final do leilão, o lance máximo que ele recebeu fica abaixo do valor de avaliação. Que no caso ele vai lá perguntar pro dono se ele aceita aquele valor. Se ele aceitar, ele vem aqui e clica em liberar. Aí aquele lote que estava como condicional passou a ficar com estado de vendido. Ainda no menu lotes, você tem um submenu chamado lances automáticos. Esses lances automáticos, eu expliquei melhor do que se trata no vídeo que eu falo sobre o painel de leilão online. Esse lance automático é quando algum arrematante cadastra lá no site para que o sistema cubra automaticamente os lances daquele lote. Então por aqui, nesse menu que eu cliquei aqui, que é o submenu lances automáticos, que fica no menu lote, por aqui você vê quais os lances automáticos que as pessoas cadastraram para este leilão. Se quiser excluir alguma, então aqui basta clicar nesse ícone de excluir. Então é isso que precisa ser explicado sobre o menu lotes, sobre cadastro e gerenciamento de lotes.